Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que tem 19 anos e não aguenta mais viver na casa de seu pai. Você escreve dizendo que está numa encruzilhada e que precisa fazer uma escolha definitiva, porém que seja da vontade de Deus, pois não quer se arrepender depois. Isso é muito bom. Então no seu texto vem as reclamações, como família muito rígida, sentir-se algemada numa prisão, um pai que a trata como criança, que a proíbe de sair, etc. Em suma, você quer sair de casa para morar sozinha, o que é um desejo até muito comum nessa idade, 19 anos. Mas uma frase sua chamou minha atenção, e você escreveu assim, eu me lembro do que Jesus passou por mim na cruz do Calvário para que eu vivesse em plena liberdade para o adorar e seguir a vontade do meu coração. Fecha aspas, até onde você disse. Você está enganada. Jesus morreu por você, mas não foi para você seguir a vontade do seu próprio coração. Ele mesmo, embora fosse Deus, andou aqui na terra sempre sujeito não à sua própria vontade, mas à vontade do Pai, muito embora a vontade dele, de Jesus, fosse perfeita. E eu creio que esse é um exemplo bom para você seguir. O seu Pai não está maltratando você, mas apenas amando você do jeito dele, o que às vezes pode até ser difícil de entender. Só que se você olhar um pouco mais longe, irá reconhecer que o Pai que você tem foi o Pai, o outro Pai, né, Deus, que deu a você esse Pai. Portanto, será que você vai colocar a culpa em Deus por seu pai ser tão cuidadoso, tão zeloso por você? Sair de casa sem estar preparada pode ser desastroso, e o problema é que nessa idade a gente sempre acha que está preparado. Quando eu olho para trás e lembro como eu era na sua idade, eu digo um ufa, do tipo assim, não sei como eu sobrevivi com as ideias que eu tinha. A única coisa que move o seu pai a ser tão cuidadoso é o amor e o receio que você siga os caminhos que ele seguiu na incredulidade, como você mesma me contou isso. Se nós perguntarmos a Deus o que ele quer que você faça, o que você acha que Deus vai responder? Uma das características dos últimos dias é que haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos e desobedientes a pais e mães, ingratos. Essas palavras todas estão em 2 Timóteo 3:2. Você certamente não deseja isso para si mesma, não é mesmo? Você sabe o que é pecado? Pecado é fazer a vontade própria, a própria vontade. Foi o que Adão e Eva fizeram. E é o que nós continuamos fazendo sempre que damos ouvidos à nossa velha natureza. Se por um lado, para o seu pai, Deus diz, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, por outro lado, ele diz a você, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Colossenses 3:20. O seu pai dará conta dele a Deus, por estar ou não cumprindo o que você diz aí, mas você vai precisar antes poder afirmar de que está obedecendo em tudo ao seu pai. Ou seja, o seu pai vai ter que dar conta de não irritar os vossos filhos para que não percam o ânimo, mas você vai ter que dar conta de ter sido uma filha obediente, porque isso é agradável a Deus. Deus tem uma promessa para quem é filho. Ele diz assim, vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso está em Efésios 1:3. Agora observe que aí não diz para os filhos serem obedientes aos pais que forem bons, que forem corretos, ou mesmo que forem crentes. Diz para obedecerem aos pais. Não importa como sejam esses pais, porque Deus estabeleceu uma ordem nas relações humanas. E nessa ordem está Deus, acima de todas as coisas, Cristo, o homem e a mulher, e vindo abaixo deles, os filhos, os netos, etc.
Isso não é uma ordem de importância, mas uma ordem hierárquica que Deus estabeleceu na criação. No trabalho também existe uma ordem, ela deve ser respeitada. Existem patrões, ou senhores, empregados ou servos. E na sociedade também nós temos uma ordem, temos presidentes, juízes, delegados, policiais, professores. Sempre existe alguém a quem eu devo me sujeitar. Agora pense outra vez no Senhor Jesus, que apesar de ser Deus Filho e jamais ter um pensamento que não estivesse em total sintonia com Deus Pai, mesmo assim ele disse várias vezes que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Ele orava dizendo que se fosse da vontade do Pai. E ele até precisou aprender obediência, algo que ele jamais teve na eternidade. Nunca precisou obedecer ninguém antes de vir ao mundo. Pensou em Jesus, então? Agora pense no que ele faria se estivesse no seu lugar. Será que ele teria decidido seguir a sua própria vontade, a própria vontade dele, e fugir da cruz, cuja expectativa terrível fez com que ele até suasse sangue no jardim do Getsêmani?